Olá, buscador da super saúde. Essa aula, se você levar a sério, assistir essa aula até o fim, você vai se dar conta que talvez seja uma das melhores aulas que eu já fiz aqui na internet. Nós vamos falar sobre como combater o envelhecimento e promover o rejuvenescimento. O envelhecimento é inevitável? A resposta científica é não. Simplesmente o envelhecimento é possível de acontecer de acordo com as evidências científicas. Eu quero, durante essa aula, eu quero te conduzir para que você entenda como eu defendo essa situação do combate ao envelhecimento. Isso é básico. Todos os médicos se preocupam em combater o envelhecimento também, ou ao menos deveriam, mas principalmente como reverter. Reverter o envelhecimento ficou bem claro, é rejuvenescer. E no final dessa aula, eu vou te conduzindo para você aceitar essa possibilidade. Em primeiro lugar, tem que aceitar que isso é possível. E depois eu vou te conduzindo com a tua razão, com a tua lógica, e no final eu vou te apresentar 7 ações que promovem cientificamente o rejuvenescimento. Antes de mais nada, vamos colocar que esse é um tema muito polêmico, extremamente polêmico. Se você colocar para o seu médico, eu assisti o doutor Uronal falando que é possível rejuvenescer, ele imediatamente vai te dizer assim, não é assim, não existe evidência científica de que o rejuvenescimento é possível. Para por aí. Aí a gente vai lá na pesquisa científica, tem 2 sites de pesquisas científicas mais usados, é o PubMed e o Google Acadêmico. Então você entra lá no PubMed, abre o PubMed, é o mais procurado por todos os cientistas. O Google Acadêmico é muito amplo, traz artigos que não são só selecionados. O PubMed é só artigo selecionado. E clica ali e escreve em inglês, rejuvenation, rejuvenescimento. Clica e abre 8.909 artigos científicos falando sobre rejuvenescimento. Como não tem evidência científica? E aí, por curiosidade, você vai lá no Google Acadêmico, abre e clica lá, Rejuvenation. Encontramos, eu li hoje isso, 305 mil artigos sobre Rejuvenation. Mas você não está satisfeito com isso. E daí você vai botar no link, vai clicar lá no PubMed, no link anti-aging, que é anti-envelhecimento. Encontrei no PubMed 5.426 artigos. Tem menos artigos sobre anti-envelhecimento do que sobre rejuvenescimento. É ciência do mais alto nível. Trabalho científico que está ali é de alto nível. Trabalho científico que não está no PubMed não é considerado artigos de alto nível. E daí você vai no Google Acadêmico e põe lá o anti-aging e encontra 6.300 artigos. Claro que tem tudo que é tipo de artigo. Você sabe que é um emaranhado de informações. Muitos artigos falam sobre rejuvenescimento. E pare com cuidado quando você ouvir algum médico, como eu ou qualquer outro médico, falando sobre rejuvenescimento, se não tem por trás um produto comercial que é a pílula mágica. Se usar esse produto, você vai ficar mais jovem. Isso era desde a época do Velho Oeste, aqueles tônicos do Velho Oeste, um tônico que servia para tudo.
se presta muito à picaretagem. Esse é um termo ruim, né? Falcatruas. Não acredite nisso. Não existe pílula mágica, não existe máquinas maravilhosas, não existe creme de pele maravilhoso, não existe nada que seja um único tiro. Você vai ver que tem que, para conseguir isso, você vai ter que investir um monte de ações para a saúde. Esse tema aqui, ele vai contra os princípios básicos do que eu chamo a medicina da doença. Eu sou médico, eu sou ortopedista há 43 anos. Durante 20 anos, eu me dediquei à medicina da doença. Eu fazia diagnóstico e tratamentos de doenças ortopédicas. E há 24 anos para cá, eu saí do estudo da medicina da doença para me dedicar ao outro lado, a medicina da saúde. E o que fez isso? O que fez me mudar? Um raio que caiu na minha cabeça. O raio foi uma hérnia de disco cervical. A ressonância magnética era clara. Tem que operar. O meu braço era adormecido. Não tinha... minha letra ficou ruim, porque a hérnia estava apertando o nervo do braço. Meus colegas da clínica todos diziam assim: o Ronaldo, tu tem que operar. Se você não operar, você vai vai perder a força do braço, vai ficar com o braço paralítico. A razão dizia isso. Mas eu ouvi uma outra voz, que eu posso chamar de a voz do coração, que dizia: tu vai te curar sem cirurgia. E eu resolvi apostar na intuição, ou inspiração, ou a voz do coração, como você quiser chamar. A intuição dizia assim: é possível curar essa hérnia sem cirurgia. Eu fui à luta e descobri que, à medida que eu aumentava a minha saúde, fazendo várias ações para aumentar a minha saúde, eu diminuí os sintomas da hérnia de disco. Até que chegou um ponto, 6 meses depois, que eu não tinha dor nenhuma. E daí foi uma surpresa. Passar 1, 2, 3 semanas sem ter dor no corpo. Eu sofria da coluna desde os 15 anos de idade. Fiz faculdade de medicina sofrendo de dor na coluna. Fiz residência em ortopedia sofrendo de dor na coluna. Claro que não era... À medida que eu envelhecia, ela ficava mais forte. Mas aos 45 anos ela sumiu. Onde é que estava a dor? Na saúde. E foi aí então que eu comecei a me dedicar ao estudo da saúde. E esse estudo da saúde eu tenho feito praticamente a minha razão de viver. Mostrar para você que você pode aumentar a saúde no máximo possível. E quanto mais aumenta a saúde, mais diminuem as doenças. Ao ponto de aumentar tanto a saúde que cura as doenças. Não só doenças ortopédicas, todas as doenças degenerativas. Esse meu foco de desenvolver a saúde, eu tive a outra inspiração de criar programas de saúde onde pessoas vêm me procurar só para aumentar a saúde. Então eu consegui aliar as duas coisas, um consultório. Meu consultório é interessante, eu faço assim, o tema é envelhecimento, e você vai entender, mas eu quero que você entenda o campo todo para você depois focar no envelhecimento. As pessoas vêm com problema de coluna no meu consultório. Daí eu atendo elas no problema delas, explico por que elas têm problema de coluna, que é falta de saúde, e volto e dou a prescrição. Algumas pessoas então me procuraram pelos programas, e eu tenho acompanhado 8.000 pessoas, e eu tenho tido o prazer, a felicidade de aprender com essas pessoas.
E todas essas pessoas estão fazendo várias coisas na sua vida, curando suas doenças, mas principalmente combatendo o envelhecimento, e muitas delas estão rejuvenescendo. E isso que eu quero conversar com vocês. Em termos ainda de saúde, de estudo, eu quero colocar para vocês assim que eu tenho estudado muito sobre o envelhecimento. Eu tenho estudado exageradamente. Hoje, com a pandemia, eu estou aqui dentro de casa 24 horas por dia, estou respeitando o isolamento. Eu tenho uma esposa que tem a minha idade e eu não quero trazer para ela, ser o responsável para trazer para ela vírus do coronavírus. Então eu estou aqui estudando e tenho dedicado muito o estudo sobre envelhecimento e rejuvenescimento, ao ponto que eu estou escrevendo um livro chamado Manual do Rejuvenescimento. Quando eu coloquei isso, é um livro que está sendo escrito, já fiz um terço dele. Quando eu coloquei isso, meus colegas médicos disseram: tu vai ser chamado no Conselho Federal de Medicina. A palavra rejuvenescimento é pecado na medicina da doença. E verdade, todo médico de doença que fala em rejuvenescimento, ele quer vender produtos, cirurgias, milagres, pílulas mágicas. E tem que ser caçado, com certeza. Mas eu não vendo nada. Eu mostro o caminho que as pessoas podem aumentar a saúde. Então, dentro desse estudo, eu resolvi mudar o título do livro. E estou escrevendo o livro, Manual Científico do Rejuvenescimento. E eu não coloco nenhuma palavra minha. Eu coloco as palavras de cientistas. No primeiro terço, a primeira metade do livro, que eu falo por que envelhecemos e como combater o envelhecimento, como evitar o envelhecimento. Eu falo alimentos para combater o envelhecimento. Só nessas duas partes, dá um pouco mais de um terço do livro, eu tenho ali 409 artigos científicos referenciando as informações. E eu tenho selecionado mais de 500 artigos científicos para falar as outras duas partes, que é suplementos para combater o envelhecimento, e a parte final, que é a parte nobre, como fazer o rejuvenescimento do corpo, porque eu vou colocar para vocês as 7 principais ações, só que lá no livro eu transformo em muito mais conteúdo. Além disso, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa científico na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na PUC. O trabalho parou porque no momento que nós ia coletar o sangue dos 64 participantes, começou a pandemia, as pessoas não puderam vir a Porto Alegre. E a PUC fechou e a URGS fechou. Mas as duas universidades estão estudando a metodologia que eu utilizo em mim, nos meus pacientes, nos participantes dos programas, que promove o rejuvenescimento e que eu vou conversar com vocês aqui. Então, é um dos trabalhos científicos que não existe no mundo, que eu não encontrei no mundo. Então, vamos falar algumas coisinhas aqui com vocês sobre esse processo. Primeira coisa, assim, expectativa de vida. Vocês querem expectativa de vida? Estão vendo aqui, a foto tá ruim, mas expectativa de vida é isso, gente. É esse monte de coitadinhas aqui atirado às traças. Quando a gente olha a doença, nós focamos no paradigma da doença, que é o envelhecimento é inevitável. E você vai ficar essa situação de chamada cientificamente fragilidade. Mas são coitadinhas, são uns cacos de pessoas, não merece o nome de pessoas. Isso nós queremos acabar. Eu quero que você acredite. E todo esse processo, ele é um processo que as pessoas buscam a longevidade saudável. A longevidade saudável, deixa eu tirar essa imagem aqui, deixar só a minha câmera aqui. A longevidade saudável é viver muito tempo. A maior possibilidade possível sem ficar doente.
E qual é essa longevidade saudável? Quantos anos nós podemos viver? Tem aí vários estudos científicos. Deixa eu apresentar como curiosidade para vocês. Aqui nós temos aqui o Albert de Grey. É um geneticista da Universidade de Cambridge. Em 2000, ele disse a seguinte frase: em 50 anos não vai existir definição para expectativa de vida. Teremos um controle tão completo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinidamente. Um outro autor, aqui só por curiosidade, eu encontrei o Albert de Grey num dos congressos que eu participei, e hoje ele está buscando, ele viaja para o mundo todo. Para o Brasil ele já veio umas 3 ou 4 vezes, e ele vem aqui buscar patrocínio, doações para a SENS. SENS é o instituto dele para fazer projetos científicos contra o rejuvenescimento. Aqui nós encontramos um profissional francês, médico, falando no TEDx de Paris em 2012. A minha convicção pessoal é que alguns de vocês aqui presentes viverão 1000 anos. Você encontra esse vídeo dele no YouTube. Um outro, o doutor, o Ray Kurzweil, escreveu o livro A Medicina da Imortalidade. Aqui, ó, esse livro aqui. A medicina da imortalidade significa transformar a medicina da doença em uma medicina da imortalidade. E essa medicina da imortalidade busca corrigir os problemas do envelhecimento para reverter através da correção. Então ele diz, muitos cientistas, inclusive nós, acreditam que teremos os meios para deter e até mesmo reverter o envelhecimento das próximas décadas. Tudo que está escrito aqui tem 10, 15 páginas falando sobre o que eu falo. O resto é sobre metodologias avançadas de rejuvenescimento. Existe também aquela ideia, assim, se você pesquisar na internet, deixa eu tirar aqui botar só a minha época. Se você pesquisar na internet, lá no PubMed, expectativa de vida do ser humano, todos dizem a mesma coisa. Quer dizer, todos não. A grande maioria diz a mesma coisa. Nós nascemos para viver 120 anos. Essa é o cálculo biológico do ser humano. Qualquer mudança nesse cálculo para menos não tem respaldo científico. Não tem nenhum artigo que diz assim, nós nascemos para viver 100 anos, 110, 115. Não tem. Tem 120, 126, 130, 250, 500, 1000. Tudo isso tem. Eu considero, por enquanto, ficção científica, porque os estudos de Eiffel, que é um cientista, chegou ao cálculo biológico de 120 anos. E hoje, e mesmo 120 anos, é muito difícil. Hoje não existe ninguém que tenha 120 anos. Nós temos aqui a pessoa mais velha que já viveu no mundo, essa Jenny Kalment. Viveu até 1997. Depois disso, ninguém mais viveu 120 anos. Ela viveu 122 anos e 124 dias. A Jenny Kalment, ela tem uma característica. Perguntaram para ela, lá pelos 105, 110 anos, por que ela estava vivendo tanto, qual era o segredo que ela estava vivendo tanto. E ela disse, foi porque eu deixei de fumar aos 110 anos. Então foi depois disso. Gente, o processo do envelhecimento pode até ser mais do que isso. É claro que por ela fumar até os 110 anos, por melhor que fosse a biologia dela, por melhor que fosse
a capacidade biológica dela, a genética para a longevidade poderia ser maior. Essa é a pergunta que os cientistas fazem. Se a Jenny Kalment não tivesse fumado e tivesse feito ações para a saúde, será que ela não poderia viver mais? Aí começa tudo as elucubrações. Não é mais ciência. O processo todo desse processo aqui, eu estou aqui vendo se eu tinha alguma slide para acrescentar aqui, faz com que todos nós devemos viver 120 anos. Ah, a minha genética é ruim. Meus pais morreram cedo, não sei o quê. Existe sim gene para longevidade, mas só vale 25%. Ou seja, se alguém tem uma genética ruim, ele tem 75% de melhorar a genética. E melhorar as consequências da genética. Isso se chama a epigenética. E como que se faz para viver os 120 anos sem ficar doente? Porque ninguém quer chegar que nem aquelas coitadinhas que eu mostrei no primeiro slide. Nós queremos chegar com a energia que eu estou agora. Vamos ver, eu estou com 69. Se eu continuar com a minha saúde de agora, eu vou chegar aos 120 anos com essa saúde. Possível. Eu não estou dizendo que é provável que eu vou chegar. Até não sei se é provável. Improvável não é, porque a ciência não questiona isso. Mas como ninguém chegou nessa idade com a energia que eu tenho aos 70 anos, será possível alguém chegar? Esse é o trabalho científico que nós estamos fazendo, que a URGS e a PUC estão nos acompanhando. Todos os anos nós vamos medir telômeros e vamos medir mitocôndrias. O que é telômero? O que é mitocôndria? Vou explicar para vocês. Existem indicadores de longevidade utilizados pela ciência. Os dois principais indicadores de longevidade são telômeros e mitocôndrias. Eu tenho aqui um slide que eu posso mostrar para vocês o que é telômero. Aqui, ó. Telômero é esse. Aqui é o cromossomo, a célula, o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula nós temos 23 cromossomos. Os cromossomos é uma hélice de DNA, que nem está aqui embaixo. E a pontinha da hélice, a partezinha vermelha, essa partezinha chama-se telômero. Quando a gente nasce, deixa eu botar essa imagem aqui. Quando a gente nasce, o telômero é bem comprido. Estão vendo aqui essa distância aqui do telômero. Deixa eu ver se está todo mundo enxergando. Tá. Essa distância do telômero aqui. Quando a célula se divide, o telômero perde um pouquinho. Olha aqui, ó, perdeu um pouquinho, diminuiu de tamanho. Quando a célula divide de novo, ele perde mais um pouquinho. Quando ela divide de novo, perde mais um pouquinho. Até perder bastante, não ficou preso na minha imagem. Ou seja, o meu telômero é certamente menor que o telômero do meu filho. O telômero do meu filho é menor que o telômero da Júlia, da minha neta. E assim, o telômero é um indicador de envelhecimento. Se eu pegar telômeros de pessoas de 69 anos e medir com telômeros de pessoas de 39, todas as de 69 vão ter telômeros menores que as de 39. Tem variações, mas todas. Então, o que vai fazer a URGS? Eles vão medir os nossos telômeros. Quando no início do trabalho e depois a cada 12 meses. Para nós avaliarmos se daqui 12 meses, um ano,
o telômero aumentou de tamanho, então aumentou a longevidade. Se o telômero diminui, é envelhecimento. Se o telômero aumenta, é rejuvenescimento. E se depois de 24 meses, 2 anos, aumentou mais um pouco, é mais ainda. E depois aumentou mais ainda, até quando eu, Uronal, com 69 anos, consigo aumentar telômeros? Será que até os 80, 90? Nunca foi feito esse trabalho no mundo. Vai ser o primeiro trabalho no mundo fazendo um estudo prospectivo com um grupo grande de pessoas, um N de 72 pessoas, que vão todos os anos medir telômeros. Não sei se todos vão participar ou não. Eu vou medir meus telômeros até o final da minha vida, que vai ser aos 120. Se Deus quiser. Aqui sim entra a palavra de se Deus quiser. Aqui existe uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo de novo o DNA. Aqui o DNA, que faz parte do cromossomo, é uma hélice helicoidal. Aqui o telômero, a pontinha do cromossomo. E por cima, em amarelo, aqui protegendo o telômero, é a telomerase. A telomerase é uma enzima que protege o telômero. Quanto maior for a telomerase, quanto mais quantidade tiver da telomerase, mais comprido é o telômero, mais protegido está o telômero. Então, se uma pessoa começa a aumentar a telomerase, o telômero começa a diminuir, para de diminuir. Ele diminui mais devagar. Se aumentar bastante, ele para de diminuir. Se ele aumentar mais ainda, o telômero aumenta. Então há um vínculo muito grande entre telômero e telomerase. Os estudos de células cancerosas encontram sempre uma grande quantidade de telomerase. E aqui cria uma grande confusão entre os leigos. Muita gente me escreve perguntando assim: doutor, se aumentar a minha telomerase, não vai aumentar o risco de câncer? Não. Porque a minha telomerase é das minhas células, das células sadias do meu corpo. As células doentes têm outra telomerase que para proteger o telômero delas. Então, não pode deixar aparecer na tua vida uma célula cancerosa. Porque se aparecer uma célula cancerosa, a luta é muito mais difícil. É muito, 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 muito fácil evitar o câncer. Falando em telomerase, eu quero mostrar para vocês o Prêmio Nobel de Medicina de 2009. Deu um branco. Elizabeth Blackburn e Carol Grader, elas trabalhavam junto. A Carol Grader, na época, era doutoranda da Elizabeth Blackburn. E trabalhando separado, Jacques Vostak, de Harvard, e eles encontraram a telomerase, que eles já tinham publicado em 1985, se eu não me engano, ou seja, 30 anos antes, 20 anos antes, e já estava sendo muito utilizado. Foi quando aí o Prêmio Nobel deu o prêmio para ela. Aqui, a nossa querida amiga Elizabeth Blackburn. Por que eu digo querida amiga? Porque essa mulher é fera. Essa mulher, a Elizabeth Blackburn, de todos os cientistas que eu tenho estudado, o grupo dela, da Universidade do Sul da Califórnia, são as pessoas que estudam como aumentar o telômero sem usar medicamentos, sem usar tecnologia, sem gastar dinheiro, sem patentear. A Elizabeth Blackburn escreveu um dos melhores livros de medicina. O segredo está nos telômeros. E acima da Elizabeth Blackburn tem a Elisa Appel, que é uma colega dela, não ganhou o prêmio Nobel, mas tem trabalhos muito, muito, muito interessantes sobre como aumentar telômeros. Ou também como proteger telômeros para não diminuir. Vocês estão entendendo agora a diferença? Se eu proteger o meu telômero para não diminuir, eu não envelheço.
Se eu bloquear o telômero, eu não envelheço. Se eu fizer alguma coisa para aumentar telômeros, eu rejuvenesço. É simples assim. É claro que tem toda uma explicação que levam centenas de evidências científicas para isso. Eu falei dos telômeros, mas eu não falei dessa nossa amiguinha aqui chamada mitocôndria. As mitocôndrias são organelas que estão dentro das células. E essa aqui é uma foto de uma mitocôndria, foto, claro, de microscópio eletrônico, com recursos para dar corpo. Normalmente o microscópio eletrônico dá fotos em preto e branco, mostrando a forma de uma mitocôndria. E essas mitocôndrias, elas têm como característica que elas têm esse monte de caminhos aqui dentro. Aqui está o desenho de uma mitocôndria. E aqui uma foto também de microscópio eletrônico mostrando que nossas células estão cheias de mitocôndrias. A mitocôndria é a única que faz produção de energia no nosso corpo, de mamíferos. Quanto mais mitocôndria tiver o nosso corpo, mais energia produz e mais jovem é a pessoa. Quanto menos mitocôndria tiver, mais velha a pessoa e menos energia tem. E aqui fica muito claro que a gente sabe, as pessoas velhas, eu não estou falando das idosas saudáveis que nem eu, estou falando das velhas. Velhas são pessoas doentes, o envelhecimento é uma doença. As pessoas velhas são fracas, porque tem menos mitocôndrias. Deixa eu voltar aqui para a minha imagem. As mitocôndrias e os telômeros são dois indicadores mais usados de longevidade. São claramente os principais indicadores de longevidade, os mais usados. Então, toda vez que você pegar um artigo científico, exercício físico com intensidade aumenta telômero e aumenta a mitocôndria. Então, daí eles provam que houve uma reversão do envelhecimento função do exercício físico. Qualquer coisa. Então, existe, eu falei para vocês, eu estou com 900 artigos falando sobre envelhecimento, sobre combate ao envelhecimento e rejuvenescimento. E até terminar esse meu trabalho, provavelmente eu vou estar com 1.200, 1.300 artigos científicos que eu cito e apresento para os meus alunos do grupo, de como que tudo que eu falo está baseado em evidência científica. É claro que existem outros fatores de medição de envelhecimento, de longevidade. E você conhece todos, que eu vou falar aqui agora. Os fatores clínicos e os fatores físicos. Vamos começar pelo fator físico. Quanto mais velha a pessoa, menor a força física. Dito de forma diferente, quanto mais diminui a força física, mais velha a pessoa. Quanto mais diminui a capacidade cardiovascular, mais velha a pessoa. Quanto mais diminui os hormônios, mais velha a pessoa. Ou diz o contrário. Eu até criei aqui uma planelinha, um gráfico, esse gráfico mesmo aqui que está no ar aqui, essa aqui que está aqui. Aqui funciona a curva biológica da capacidade física do homem, como um animal irracional. Nós podemos mudar essa curva biológica. O ser humano nasce, cresce até os 20 anos, dos 20 aos 30 ele consolida a sua força, a sua capacidade física e sua saúde. Ele aperfeiçoa a sua condição biológica. Nesse período dos 20 aos 30 anos é onde ele está no seu clímax reprodutivo, onde ele tem a maior capacidade reprodutiva, e a partir dos 30 anos ele começa a perder capacidade reprodutiva. E quanto mais ele perde a capacidade reprodutiva, mais ele diminui a força, mais ele diminui a capacidade cardiovascular, mais ele diminui os hormônios.
Então são indicadores clássicos que você... Ah, e tem um outro indicador, que eu acho vagabundo, mas é muito usado. À medida que vai envelhecendo, vai ganhando gordura. Os trabalhos da medicina da doença, não a medicina da saúde. A medicina da doença são bem claros. À medida que vai envelhecendo, vai aumentando a gordura das pessoas doentes. Eu estou com 69 anos. Meu percentual de gordura é 9%. Quando eu tinha 29 anos, meu percentual de gordura era 17%. Ou seja, dos 29 até agora, eu não engordei. Não só não engordei, como diminuí. E mais ainda, eu ganhei massa muscular. Quando eu tinha 29 anos, eu digo 29 porque com 29 anos eu fiz a primeira medição de composição corporal. Eu fiz o primeiro eletrocardiograma de esforço também. Quando eu tinha 29 anos, eu tinha em torno de 40% de massa muscular. Hoje eu tenho 51% de massa muscular. Ou seja, com 69 anos eu tenho mais músculo do que com 29 anos. Por quê? Porque a massa muscular, a capacidade e a capacidade cardiovascular também. O eletrocardiograma de esforço que eu fiz há 4 anos atrás, que foi o último, o meu resultado era 58% maior do que o resultado que eu fiz nessa avaliação com 29 anos. Ou seja, eu avancei na idade, aumentei músculo, diminuí gordura e aumentei capacidade cardiovascular. E eu não sou exceção, gente. 8.000 pessoas que eu acompanho no programa, todas conseguem esse resultado. E aqui nós estamos assim. Tem também aqui, só mostrar para vocês, que tem mais, tem outras, um monte de coisas que mostram o envelhecimento. Aqui tem 18 biomarcadores do envelhecimento. Isso foi publicado numa revista em 2015. 18 marcadores de envelhecimento e de doença. E por que eles falam marcadores de envelhecimento e de doença? Porque estão ligados. À medida que tu perde saúde, tu envelhece. É por isso que eu com 69 anos, eu não tenho indicadores de longevidade de jovem porque aconteceu um milagre. Não, porque eu estou lutando há 24 anos para aumentar a minha saúde. E quanto mais aumenta a saúde, mais aumenta também os indicadores de longevidade. Existe também algum aspecto que eu quero colocar para vocês, para provar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o artigo científico que mudou a minha maneira de pensar. Aqui nós encontramos a Elizabeth Blackburn, está aqui o nome dela, o Jim Ornish, que foi o que coordenou esse artigo, essa pesquisa. E essa pesquisa foi publicada na Lancet. A Lancet é uma das 5 revistas top em saúde. E o nome do artigo é esse aqui, traduzindo, um programa de mudanças de estilo de vida abrangente aumenta o comprimento dos telômeros. Gente, olha o que nós estamos falando. Um programa de vida pode mudar o tamanho do telômero. O que eles fizeram? Eles pegaram homens com câncer de próstata, ou seja, não eram homens jovens. Quando tem câncer de próstata, já está em uma certa idade. E que não tinham nenhuma outra doença. E o câncer de próstata era um câncer no nível baixo, aquele nível que não se faz nada, não se faz químio, não se faz nada, apenas se observa. Todos os meses, os pacientes iam lá e tiravam sangue para medir o PSA, como é que estava a sua próstata. Eles aproveitaram e dividiram o grupo em 2 grupos. Naquela universidade, a Universidade do Sul da Califórnia. Um grupo de homens chamada controle. Só tiravam sangue e continuavam a vida normal. O outro grupo, chamado de grupo de intervenção. Eu já explico para vocês o que era intervenção. E ensinaram para eles 4 coisas de estilo de vida. 3 meses depois, apenas 3 meses depois,
o grupo de intervenção tinha aumentado a telomerase e o grupo controle ficou igual. Você já está experiente. O que é telomerase? É a enzima que envolve o telômero. Quanto mais telomerase, mais o telômero está protegido. Se aumentar muito a telomerase, o telômero até aumenta de tamanho. Então, em 3 meses, gente, não foi 3 anos, 3 séculos, foi 3 mesinhos. O programa, a pesquisa dele durou 5 anos. Depois de 5 anos, mediram os telômeros do grupo controle. Todos, sem exceção, tinham diminuído o telômero. E o que é de se esperar? 5 anos mais velho, o telômero tinha que ser menor. Em média, deu 6% menor. E o que aconteceu com o grupo da intervenção? 100%. Todo o grupo. Era um grupo pequeno. O N é o número de pessoas que participam. Era um N de 10, aqui era um N de 25. Eram 10 pessoas, todos, sem exceção, aumentaram telômeros. Quando eu li esse trabalho, o mundo se abriu na minha frente. Eu não imaginava ser possível rejuvenescer. Esse trabalho foi publicado em 2013. Então foi isso aqui, fazem 7 anos. Faz 24 anos que eu estudo saúde. Faz 24 anos que eu aplico saúde na minha vida. Então, 17 anos depois, eu já estava me sentindo mais jovem, eu já estava me sentindo mais dinâmico, mais forte. Eu estava com uma saúde muito melhor. Assim, eu me sinto mais jovem, eu dizia. Quando eu li o trabalho, eu disse assim, para. Eu estou mais jovem. Com certeza, os meus telômeros estão aumentando. E antes que você me escreva, põe nos comentários, onde é que eu meço o telômero? Só fora do Brasil. No Brasil, o único lugar, o único laboratório que mede telômero é o laboratório de, acho que imunologia da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nem a URGS mede telômero, porque a professora que era da URGS passou para a PUC. Só tem uma pessoa no Brasil que mede telômero. Então, você só tem uma maneira para medir o teu telômero, participar do meu trabalho científico. Talvez até abra vaga quando terminar a pandemia. É a única maneira. No meu trabalho científico, tem 72 pessoas inscritas para medir seus telômeros. No grupo da Elizabeth Blackmore só tinha 10. E o que era a intervenção que a Elizabeth Blackmore e o Jim Ornish fizeram? 4 coisas. Só 4 coisas. E agora eu quero fazer um teste prático com você que está assistindo aqui. Primeira coisa, aumentar a atividade física. Segunda, melhorar a alimentação. Terceira, controlar a mente através da meditação. E quarta, eles chamam lá de suporte grupo. Nós chamamos aqui de grupos de apoio. Grupos de apoio significa que as pessoas se reúnem uma vez por semana para discutir como melhorar a sua saúde. Esse era o tema. Elas discutiam entre elas. Um monitor apenas ficava ali para coordenar para que o assunto não saísse. Não importa o que quer dizer. Eu li um artigo que a água faz mal. Não importa. Mesmo que seja errado o artigo. O importante era discutir saúde. Agora me responda. Sinceramente, você consegue aumentar as suas atividades físicas? Sim. Então você pode rejuvenescer. 2. Você pode melhorar a alimentação? Eu não sei o que é melhorar. Eu ensino. Pode? Então você pode rejuvenescer. 3. Você pode meditar? Não, eu não sei meditar. Aqueles 10 participantes nunca tinham meditado e foram ensinados a meditar. Se eu te ensinar a meditar
Tu consegue meditar? Ah, sim. Então você pode rejuvenescer. E quarto, você pode juntar um grupo de amigos para discutir 1 hora por semana, só 1 hora por semana, sobre como aumentar a saúde do grupo de vocês. É o grupo de amigos de vocês. Vocês fazem isso. Pode? Então, parabéns. Você pode rejuvenescer. E agora eu te botei na prensa. Se você não fizer essas 4 coisas para rejuvenescer, você não quer rejuvenescer. E aqui entra uma situação que é muito séria. Não é grave, é séria. Quantas pessoas vocês acham que querem aumentar a saúde? A pergunta é essa. Você quer lutar para aumentar a saúde? Quantas pessoas? 5%. E se eu perguntar, quantos de vocês querem se dedicar para aumentar o máximo a saúde? Claro que quanto mais saúde, maior é o sucesso em todas as áreas da vida. Então ninguém quer saúde por ter saúde. Nós queremos saúde para conseguir sucesso em todas as áreas da vida. Quantos de vocês querem aumentar a saúde para conseguir sucesso em todas as áreas da vida? Menos de 1%. E se eu perguntar quantos de vocês querem rejuvenescer, bem menos de 1%. Então, essa é a situação séria. O que está na caraminhola dos pensamentos da grande população que não quer lutar pela sua saúde, pela sua vida e pelo seu sucesso. Esse é o meu estudo atualmente. Por que que as pessoas, na época do coronavírus, não querem aumentar a saúde para não ficar doente? Sim, as pessoas que lavam as mãos, usam máscaras, se cuidam para o coronavírus não atacar. Mas muitas pessoas, mais de 20%, talvez quase 80%, não chega tanto, mas mais de 20% com certeza, o coronavírus ataca e as pessoas não ficam doentes. Por quê? Tem saúde. Essas pessoas são pessoas que talvez nem façam muita coisa para ter saúde. Se elas fizerem, essas pessoas são aquelas que têm mais chance de conseguir combater o envelhecimento. Quando eu falo em envelhecimento, meus amigos, quando eu falo em rejuvenescer, eu não quero isso aqui. Ninguém quer voltar aos 30 anos. Esse quadro é um quadro famoso sobre envelhecimento. Esse quadro aqui, deixa eu ver o nome do autor aqui, foi publicado em 1500 e alguma coisa. Não, eu anotei alguma coisa, tá? Tudo bem, não importa também, né? Não importa para você. Eu tô querendo achar, mas não tô achando aqui. Acho que eu nem anotei. Acho que é de 1564 esse quadro. Nesse quadro é uma piscina. Do lado esquerdo da piscina, as pessoas vêm de vários lugares do mundo, são carregadas, aqui o médico examinando, chegam e elas entram de uma forma toda ruim, à medida que vão se banhando nas águas do rejuvenescimento, elas vão ficando jovens. E quando elas saem, elas são encaminhadas por um pajem para uma cabana onde elas colocam roupas jovens. Olha as roupas velhas, olha, e vão aproveitar a vida. Tem música, tem dança, tem atividade, tem comida. Isso é o sonho de todo mundo. Encontrar a pílula mágica, a bênção milagrosa para entrar numa piscina velho e sair jovem. Gente, isso não funciona. Isso não é assim que funciona. O que eu quero, Uronal, o que eu quero, não é voltar aos 30 anos de idade. O que eu quero é
durante um período, lutar para aumentar o meu telômero 0,1%. Eu não sei quanto que eu estou aumentando. Nem sei se eu estou aumentando. Mas eu quero aumentar 0,1%. O que significa aumentar 0,1%? Significa que naquele ano eu não envelheci. Eu não diminui telômero. Ah, mas 0,1 é uma merreca, não serve para nada. Eu estou muito preocupado ser merreca. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem, com uma enorme energia. Se eu só mantivesse energia, já está de bom tamanho. Agora, se eu aumentar 0,1, é melhor ainda. E se eu conseguir repetir isso ano após ano, em 10 anos vezes 0,1, eu vou aumentar 1%. Ou seja, eu vou chegar aos 79 anos, 1% mais jovem do que eu estou hoje. Quando eu já me sentiria feliz de chegar aos 79 anos, tão jovem quanto eu estou hoje. A PUC vai medir os meus telômeros durante 50 anos ou enquanto eu viver. E os outros participantes que são mais jovens, que com certeza vão viver, vão participar do trabalho durante 50 anos. E nós vamos encontrar o momento em que eu vou, quem sabe, parar de aumentar o telômero. Será que tem algum momento que para? Ninguém pesquisou isso no mundo. Será que tem algum momento que, se eu fizer tudo certinho como eu estou fazendo, eu vou parar e daqui a pouco eu vou começar a descer e diminuir telômero, mesmo fazendo tudo certo? Não sei. Não tem nenhum trabalho no mundo. Olha só a beleza do nosso trabalho. Então, vamos ver aqui o que eu quero colocar para vocês. Existem 2 processos que você pode fazer para lutar e combater o envelhecimento. O primeiro processo é diminuir as causas do envelhecimento. Eu levei 1/3 do livro que eu estou escrevendo falando sobre as teorias, as causas do envelhecimento. Então aqui nós podemos colocar que existem 2 maneiras de observar isso. Então, vamos entender que todos os dias nós sofremos danos no nosso corpo. E todas as noites nós reparamos os danos do nosso corpo. Se eu sofrer 100 danos durante um dia e durante a noite reparar os 100 danos, eu acordo amanhã de manhã com a minha saúde igual, com a minha taxa de longevidade inalterada. Porém, se em vez de fazer 100 danos, eu faço 150 e a minha capacidade biológica é só reparar, vamos dizer, 120, 30 danos vão ficar sem ser reparados. Amanhã de manhã cedo, eu vou levantar com menos saúde, com menos capacidade física, com menor capacidade biológica e vou levantar um micron mais velho, um telômero um pouco diminuído. Por outro lado, como que se dá a reparação durante a noite? Com 2 fatores. Eu ter elementos que o meu corpo vai utilizar para fazer a reforma, a reparação dos danos. E quais são, onde é que eu arrumo esses elementos? Numa alimentação otimizada, comendo alimentos que tenham todos esses elementos, vitaminas, minerais, todos, aminoácidos, ácidos graxos, carboidrato não precisa para reparar. Se eu comer uma alimentação otimizada, quando chegar durante a noite, o meu organismo vai ter condições. Tá, então eu fiz tudo certinho. Eu fiz menos danos. Em vez de 100, eu só fiz 80. Legal, doutor? Legal. Eu fiz uma alimentação otimizada.
aquela que o senhor recomenda, que o senhor faz com o senhor mesmo e que o senhor recomenda. Coloquei todos os nutrientes para dentro. Tem alguns nutrientes que não tinha nos meus alimentos, daí eu usei um suplemento. Perfeito, doutor? Perfeito. Agora, durante a noite, vai reparar tudo. Não. Depende do sono. Se você ficar vendo televisão até as 2 da manhã, deu para tua bolinha. Não vai reparar. Mesmo tendo feito tudo certo. É preciso um sono reparador. E sono reparador significa 2 coisas. Deitar cedo. Eu já estou dando dicas para vocês, hein? Estão vendo. Deitar cedo e ter um sono profundo. Ah, eu deito cedo, mas meu sono é muito superficial. É porque você não tem saúde. À medida que perde saúde, prejudica o sono. Então você tem que lutar para aumentar a tua saúde, para melhorar o sono. Além disso, existe a higiene do sono. Higiene do sono é coisas que eu faço para ter um sono mais profundo. Um exemplo clássico, eu só durmo no quarto completamente escuro, completamente sem barulho. Esse é o meu ambiente. Tem mais de 50 ações para você melhorar a higiene do sono. Tem que tomar um banho morno antes de deitar, meditar, quarto escuro, assim. Então, se você fizer tudo isso, comeu, causou menos danos, cuidou o corpo para causar menos danos, se alimentou perfeitamente, que não conseguiu se alimentar, usou suplementos, é a mesma coisa. Terceiro, fez um sono reparador. Amanhã você vai acordar com a mesma saúde que você tinha hoje. E se você fizer isso todos os dias durante um ano, vai chegar no final do ano sem diminuir telômeros, sem perder saúde, sem perder condições de vida. Ah, doutor, mas eu quero mais. Eu quero aumentar a minha saúde. Eu quero aumentar os meus telômeros. Então nós estamos falando de outra coisa. Quando eu falei de reparar os danos ocorridos durante o dia num sono profundo, eu estava falando em homeostasia. Homeostasia é refazer o organismo na situação anterior que ele estava. Perdeu, sofreu danos, perdeu saúde durante o dia, durante a noite, a homeostasia, o processo da homeostasia recuperou a saúde perdida e ficou 0-0. Isso é homeostasia. Homeostasia não aumenta a saúde. Homeostasia preserva a saúde. Homeostasia não aumenta telômero, preserva telômero. Homeostasia não aumenta mitocôndrias. No máximo, preserva. Muitas vezes, mesmo com homeostasia, diminui mitocôndrias. É por isso que eu considero a função mitocondrial o principal fator de saúde e de longevidade. É possível não causar danos no corpo, não ter danos residuais e manter e perder mitocôndrias. A não ser que faça a hormese. Muitos de vocês já conhecem o termo hormese. A hormese é muito mais que homeostasia. Hormese, vamos imaginar com números, fica mais fácil. Você, naquele exemplo anterior, o indivíduo causou 100 danos, e ao causar 100 danos, fez a homeostasia e reparou os 100 danos, e ficou 0-0. Na hormese, precisa fazer ações que causem mais danos. Então, em vez de fazer 100, vai fazer 120 ou 130. Desde que sejam danos que estimulem uma parte do cérebro chamada cérebro reptiliano. Eu separei aqui a imagem do cérebro reptiliano. Aqui, ó.
nós temos o reptiliano, o límbico, o neocórtex, e na frente do neocórtex nós temos o lobo frontal, que é a parte nobre do nosso cérebro, a parte da consciência. O reptiliano, ele é chamado de reptiliano porque ele é exatamente igual ao de um réptil. Ele tem a mesma condição que tem um réptil. E a única função do reptiliano é cuidar da vida. Gente, a função mais nobre que existe é a cuidar da vida. Então, tá. O jacaré, que é um réptil, ele vive muito bem, obrigado. Porque quem cuida da vida dele é o reptiliano. Nós, quem cuida da nossa vida, é só o reptiliano. O que vem por cima do reptiliano, que é o chamado límbico, cuida dos sentimentos, das emoções, das memórias, coisas importantes. E por cima vem o neocórtex, que cuida do pensamento, da visão, tem da mobilidade, motricidade fina. É importantíssimo, mas não cuida da vida. O límbico cuida das emoções, mas não cuida. Só quem cuida da vida é o reptiliano. E o neocórtex, que fica na frente, ele cuida da consciência. Existe a racionalidade, o ser humano racional usa neocórtex. O ser humano irracional não usa neocórtex. Usar o neocórtex diz assim: eu não vou comer esse doce, porque doce aumenta a insulina aumenta a inflamação, e a inflamação prejudica meu corpo e me faz envelhecer. Quem fez esse raciocínio completo foi o lobo frontal. Quantos fazem esse raciocínio? 1%. A maioria das pessoas são irracionais. Como doce. Pronto. Ah, faz mal. Ah, até faz, mas eu como. Não fez. Quem usa o lobo frontal, o indivíduo racional, ele pode fazer o seguinte raciocínio: eu sei que doce faz mal para a saúde, mas essa ambrosia da vovó é maravilhosa. Eu posso prejudicar a minha saúde, mas eu vou comer ambrosia. Isso é ser racional. Pro lado errado, mas é ser racional. Então vocês entendem que o lobo que cuida da vida é o lobo, é o cérebro reptiliano. Onde é que está a visão? No neocórtex. Então ele não tem nada, ele nem olha, ele tem uma visão muito limitada só para a vida. Ele vê comida, ele vai lá comer. Ele vê agressão, ou ele luta, ou ele foge. É só isso que ele pensa. A força dele é para comida. Comida e sobrevivência. Só isso que se dedica o lobo, o cérebro reptiliano. Então, vamos imaginar o seguinte: eu faço tudo certinho, mas não uso a minha capacidade física. Não faço a força do meu corpo, não faço exercício para ficar ofegante. Então fica sobrando músculo e fica sobrando capacidade cardiovascular. O cérebro reptiliano pensa o seguinte: as mitocôndrias dos músculos e do coração foram usadas adequadamente? Não, sobrou mitocôndrias. Não precisa todas essas mitocôndrias. Ah, não, você não precisa de todas as mitocôndrias, então não vou substituir todas. A cada 10 dias, todas as mitocôndrias de todas as células são substituídas, em torno de 10% ao dia. Em 10 dias, substitui toda. Ou seja, ficou 10 dias sem fazer exercícios que aumentem a força e aumentem a capacidade cardiovascular, o cérebro reptiliano diminui as mitocôndrias. Então, mesmo que o indivíduo cuide com todos os danos do corpo, repare todos os danos do corpo, mesmo assim ele vai perder quantidade de mitocôndrias e vai envelhecer. Por isso que dizem
que a curva do envelhecimento é inevitável, porque todas as pessoas perdem mitocôndrias, porque todas as pessoas perdem força muscular, por todos perdem hormônios, toda aquela ladainha furada que eu fiz durante 20 anos sendo médico da doença e que vejo hoje meus 480 mil médicos colegas fazendo essa mesma ladainha. Você quer aumentar a saúde. Você quer aumentar a longevidade. Então o que você tem que fazer? Aumentar telômeros, tá? Depois existem várias técnicas para aumentar. Mas tem que aumentar também mitocôndria. Se não aumentar a mitocôndria, não aumenta telômero. A ligação entre as duas é unha e carne. Não tem como aumentar telômero sem aumentar mitocôndrias. Não tem. Na verdade, a ligação é tripla. É aumentar mitocôndrias, aumentar telomerase e aumentar telômero. As três coisas estão muito ligadas. Isso estou falando para vocês agora, de 5 anos para cá, gente, não é tão antigo. Há 10 anos, a gente estudava telômero e estudava mitocôndrias. Agora, de uns 5, 4 anos para cá, nós estamos estudando mitocôndria, telômeros e telomerase, tudo interligado. Então, quer aumentar telômero, quer aumentar telomerase, aumenta a mitocôndria. E o que eu faço para aumentar mitocôndrias? Primeiro, tem que fazer esforços musculares que cheguem no limite do músculo ou perto do limite. Quanto mais perto do limite, mais estimula o cérebro reptiliano a aumentar mitocôndrias. Segundo, você vai ter que fazer esforços cardiovasculares para aumentar mitocôndrias do coração. E como é que eu sei que eu estou fazendo um esforço para aumentar a mitocôndria do coração? Ficando ofegante. Quanto mais ofegante você ficar, mais está estimulando o cérebro reptiliano a aumentar as mitocôndrias do teu coração. E daí, a primeira coisa que todo mundo me diz quando eu falo isso, doutor, para com isso, eu sou intelectual, eu só uso a cabeça, eu não preciso ter força, eu não preciso fazer exercício para ficar ofegante. Sim, então me responde, como é que aumenta as mitocôndrias do teu cérebro? E eles ficam me olhando, fazendo palavras cruzadas? Aprendendo outra língua? Não, isso aumenta as conexões neurológicas. Para aumentar a mitocôndria, você tem que aumentar as mitocôndrias do cérebro, do fígado, do rim, do intestino, da pele. Tem que aumentar a mitocôndria do músculo e do coração. É a única maneira de aumentar a mitocôndria de todos os outros órgãos do corpo. Então, aqui entra o processo de rejuvenescimento. O principal fator para aumentar telômeros, aumentar mitocôndrias, é exercício. Quanto maior, qualquer exercício que deixa ofegante, qualquer exercício que deixa o músculo cansado. A musculação é clássica, que deixa o músculo cansado. Quanto mais ofegante ficar, mais aumenta a mitocôndrias. Quanto maior a força que fizer, quanto mais chegar no limite do músculo, na musculação, quem faz musculação usa o termo falha muscular. Quanto chegar na falha muscular, eu não conseguir fazer mais nenhuma repetição. Quando chegar na falha muscular, mais aumenta a mitocôndria. Então, aqui tem 3 exercícios que fazem isso. A musculação, a corrida intervalada. Anotem aí, gente, o HIIT. Tem uma aula sobre HIIT aqui dentro do congresso. É uma das coisas que eu mais ensino é como fazer HIIT. E o exercício corridas aeróbicas, é diferente da intervalada. 3 outras coisas aumentam os telômeros, que é meditação, mindfulness. Mindfulness, para quem não sabe, é mente atenta. Mente atenta
é eu pegar um prato e lavar o prato com todo o meu cuidado, focado só na lavagem do prato, não deixar meu pensamento se afastar, eu ficar focado naquilo que eu estou fazendo. Estou escovando os dentes, 100% focado escovando os dentes. Isso é mindfulness. E a terceira coisa, que é o que controla a mente, é a respiração consciente. Respiração consciente, não. Eu estou aqui respirando faz 1 hora já. 50 minutos. Estou aqui de 50 minutos. Era para terminar em 45. Desculpe, gente, eu vou passar um pouquinho dos 45. Eu estou há 50 minutos respirando aqui. Isso não aumenta telômero. Agora vai aumentar, quer ver? Eu fiz uma respiração profunda e consciente. Ou quando eu faço uma respiração consciente. Não precisa ser profunda. Nesses segundos eu esqueci de vocês e só prestei atenção na minha respiração. Isso aumenta telômero. No livro da Elizabeth Blackburn, ela cita várias outras situações que aumentam o telômero. Otimista tem mais telômeros do que o pessimista. Quem tem o foco positivo no futuro, que é o otimista, tem telômeros maiores que o pessimista. Aqueles que são mais alegres têm telômeros maiores. Então tem vários focos que aumentam o telômero, mas do controle da mente. Falei 6, né? 7º, jejum. Jejum, gente, eu não sei, não entendi bem, mas jejum aumenta telômeros e aumenta mitocôndrias. O cérebro reptiliano, eu não entendi, porque nunca ninguém explicou, ou se explicou, eu não recebi. Se algum de vocês tem esse artigo que me explica por que o cérebro reptiliano, quando as pessoas entram em jejum para o cérebro reptiliano é passar fome. Para nós não, porque a consciência diz que eu quero fazer esse jejum. Eu faço jejum todos os dias, desde as 7 horas da noite até a 1 ou 2 da tarde. Eu vou fazer exercício em jejum ao meio-dia. Eu estou fazendo entre meio-dia e 1 hora. Antes era 11, meio-dia. Jejum aumenta telômero e aumenta mitocôndria. Mas a rainha o rei das condições, rainha das condições. A rainha das condições que mais aumenta telômero e mitocôndria é fazer exercício de alta intensidade em jejum. Seria o 8º recurso que desencadeia a hormese, que você pode fazer sem pagar nada, sem gastar nada. São musculação, intervalado, aeróbico, meditação, mindfulness, respiração consciente, jejum e exercícios em jejum. Vou botar aqui para você. 8 recursos que você pode aplicar na sua vida para rejuvenescer. Gente, nós estamos falando de uma coisa óbvia. Não é eu que estou dizendo, são o Prêmio Nobel que está dizendo. São 800 mil artigos científicos que eu tenho. Se você entrar no PubMed, 8.099 artigos científicos. Se entrar no Google, mais de 300 mil artigos científicos dizendo que é possível rejuvenescer. Então, quando o médico da doença diz que isso não tem evidência científica, é porque ele não estuda. Quando as pessoas... Porque você acompanhou toda essa minha aula desde lá do início. Você viu que nós construímos esse ensinamento. Aonde que está errado a minha lógica aqui? O senhor pode estar mentindo quanto aos artigos científicos. Posso? Então você vai ter que esperar eu terminar meu livro, comprar meu livro, vou te dar a relação dos artigos científicos e você vai estudar aonde eu estudei. Não saiu da minha cabecinha, saiu da cabeça de prêmios Nobéis. Então, gente, você só tem 2 maneiras. Ou você aceita, ou não aceita.
Não precisa acreditar. É isso que é importante, que é a beleza da ciência. A ciência não é a religião. Você não precisa acreditar que é possível rejuvenescer. Não, eu até prefiro que você duvide. Duvida mesmo, assim. Eu não acredito nisso que o Uronal está dizendo. Eu ficaria feliz, porque a ciência não é feita de dogma, não é feita de crença, como são as religiões. Então você duvida, ponto. Não acredito que isso é verdade, ponto. Mas você é inteligente. Se você é inteligente, você precisa ser racional. Você precisa ser lógico e você precisa ter bom senso. As pessoas que não têm lógica, que não têm racionalidade e não têm bom senso, não são inteligentes. Você tem essas três coisas. Então, você tem dois caminhos. Vá que tudo que o Uronal está dizendo seja verdade. O que eu perco se eu fizer todas essas ações para aumentar a saúde e para aumentar a minha longevidade? Nada! Ninguém perde nada em aumentar a saúde. Mesmo que eu diga para você que você vai ao fazer os recursos, esses 8 que eu falei, para aumentar, todos eles aumentam a saúde. Todos eles aumentam o telômero, todos eles aumentam mitocôndria. Você não acredita. Você vai fazer isso aqui. Não sabe se aumentou o telômero, mitocôndria, porque você não tem acesso ao laboratório. Mas sabe que você melhorou a sua saúde. Sabe que curou sua pressão alta. Sabe que curou sua depressão. Sabe que curou suas dores no corpo. Sabe que emagreceu. Ora, qual é o problema? Aí entra o grande grupo dos seres humanos, que eu não considero animais racionais. Assim, é lógico que o que o Uronal falou é lógico. O que o Uronal falou tem coerência. O que o Uronal falou é sensato. Eu acho que é possível lutar para aumentar a minha saúde e melhorar a saúde. E ao melhorar a minha saúde, eu vou viver muito melhor. Mas não vou fazer. Vocês conseguem entender que a grande maioria dos teus amigos estão nessa situação? Eles também foram convidados para assistir essa aula. Por que eles não estão aqui? Porque eles não querem, de forma racional, lobo frontal aqui na frente, melhorar a saúde. Preferem seguir a linha da doença. Preferem antecipar a morte. Aí está por que as pessoas morrem com menos de 120 anos. Porque antecipam a morte. Microações suicidas. Todos os dias fazem uma ação suicida para diminuir a morte. Que não significa nada morrer mais cedo, gente. Vamos colocar o pingo nos is. Eu não quero viver os 120 anos, está dizendo alguém. Não precisa. Morre com 60, não precisa morrer aos 120. Mas morre saudável. Morre com saúde. Morre sem sofrimento. O que adianta antecipar e ficar os últimos 10 anos no hospital? Como aquelas velhinhas ali. Elas chegaram assim, longevas, porque não cuidaram da saúde. Olhe para os antepassados de vocês. Todos os avós, bisavós, tios-avós, toda a linha dos antepassados que morreram, podemos dividir em 2 grupos. Os grupos que morreram mais cedo e os grupos que... Estou falando de morte natural, não de acidente, não de tiro, não de interromper a vida por meios artificiais. Todos que morreram mais cedo morreram com doenças. Todos com doenças. E quanto mais cedo eles morreram, mais doença e mais eles sofreram nos últimos anos de vida. Confirma isso? E aqueles do teu grupo que viveram mais, tiveram menos doença.
E quanto mais eles viveram, menos doenças tiveram. E aqueles que viveram muito morreram de morte morrida. Morreu! Não sei, deitou e acordou no outro dia morto. Ele estava sentado, fechou os olhos e morreu. Morreu, terminou, foi embora. Não sofreu! Quem tem saúde não sofre na pré-morte. Então, eu quero viver 120 anos, por quê? Porque eu estou me sentindo bem, estou me sentindo que eu estou ajudando o mundo, eu estou me sentindo que eu estou ajudando você, e como estou ajudando você, eu estou ajudando milhares de outras pessoas a olharem para o lado da saúde. Essa minha mensagem está chegando num grupo muito pequeno, num grupo pequenininho de pessoas. Eu quero que chegue para mais pessoas. Enquanto essa mensagem de conquistar a saúde não chegar a toda a população, não só eu, que outras pessoas vão participar dessa corrente para frente para levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Enquanto acontecer isso, eu não quero morrer. Se eu tiver 110 anos, eu vou estar aqui na internet falando com vocês com a mesma energia que eu tenho agora, com a mesma disposição, com a mesma lucidez mental que vocês estão vendo que eu tenho, porque essa é a minha missão nesse momento. Talvez, se chegar um momento assim de toda a população do Brasil já está adotando hábitos de vida saudável. Vem milhares e milhares de novos coronavírus e ninguém mais fica doente. A agressão que nós fizemos à natureza cria os vírus. E os vírus nos atacam, nós saudáveis, e não fazem mal nenhum. Então vai acabar as pandemias do mundo, do Brasil ao menos, porque as pessoas vão estar saudáveis. Quando chegar esse momento, talvez eu esteja pronto para ir embora. Talvez seja o meu momento de ir embora. Se essa for a minha missão de vida, quando terminar, eu não sei qual é a minha missão de vida, como ninguém sabe, mas se essa for a minha missão de vida e isso acontecer, talvez seja o momento de ir embora. Mas eu quero deixar a sementinha na tua mente. Eu quero que essa aula seja marcante para você acreditar que é possível viver uma vida plena e sem envelhecer. Um grande abraço, uma super saúde e uma super juventude para você.